Amados irmãos, o Salmo 138 é um cântico de Davi marcado por gratidão, confiança e esperança. Ele nos conduz a uma fé que não ignora as lutas, mas que repousa na certeza da fidelidade do Deus da aliança. Aqui encontramos uma verdade central da fé reformada. Deus é absolutamente fiel à sua palavra e aos seus propósitos. E essa fidelidade sustenta tanto a adoração quanto a perseverança do crente. Davi escreve não como alguém isento de tribulações, mas como alguém que aprendeu que a glória de Deus se manifesta especialmente na fraqueza humana. A primeira verdade que a gente pode observar neste salmo é uma expressão sincera de gratidão e louvor. No verso 1, ele nos diz isso. Ele dá graças a Deus, ele louva a Deus, e ele não faz isso pela metade ou simplesmente em alguns aspectos da vida. Ele diz: render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Isso fala de todo o interior do indivíduo. Fala do mais profundo do seu ser. Ele louva o Senhor com o coração inteiro, não dividido. Ele não perde tempo louvando coisas passageiras. Ou talvez a força do seu braço. Ou a sua capacidade, ou a força dos seus recursos. Ou seja lá o que for, não. O alvo do seu louvor é Deus. Ele rende graças ao Senhor de todo o seu coração. Isso significa que o nosso louvor, irmãos, a Deus, ele deve ser uma expressão sincera, humilde, reverente e com toda a intensidade da nossa alma, do nosso coração. Será que às vezes, ao olhar para o nosso coração, a gente rende graças a Deus de forma muito distante ou indiferente? Será que louvar a Deus, render graças a Deus é algo que é colocado talvez em segundo plano? Será que primeiro eu busco o meu reino, depois, quem sabe, o reino de Deus? O texto nos instrui a louvar a Deus, a render graças a Deus de todo o coração. No Salmo 96, o salmista diz: porque grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Veja, Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é majestoso, glória e majestade estão diante dele. Ele é o único Deus vivo e verdadeiro e, portanto, deve ser louvado de todo o nosso coração. E o salmista faz isso, diz o texto, na presença dos poderosos, na presença dos falsos deuses, na presença dos príncipes, dos reis desta terra, porque só o Senhor é digno de ser louvado. Mas vejam, esse é um louvor também, irmãos, que aponta para o amor e fidelidade de Deus. Se você notar comigo, o versículo 2 diz assim: prostrar-me-ei para o teu santo templo, e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade. Pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Primeira razão do louvor do salmista aqui é o amor firme e a fidelidade de Deus. Ele diz: eu vou me prostrar, eu vou adorar o Senhor por causa da tua misericórdia e da tua verdade. Misericórdia aqui, irmãos, é a palavra hebraica hesed. É o amor firme
é o amor leal, é o amor pactual de Deus para conosco. O salmista aqui está descrevendo o Deus do pacto, o Senhor da aliança, que nunca muda, que nunca falha, que nunca nos abandona, ainda que eu seja infiel, Ele permanece fiel. Ele não esquece do seu povo, porque a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Às vezes a gente pensa, pastor, eu não tenho motivos para louvar a Deus. Às vezes a gente vai sendo levado por um sentimento de tristeza, porque algo deu errado, as coisas não saíram como você esperava. Talvez você não alcançou algo que você queria muito na vida. E você pensa, eu não tenho motivos para render graças a Deus. Eu quero lembrar você hoje que você tem inúmeras razões para louvar a Deus. O salmista, no Salmo 40, disse, são muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. O salmista está pensando na misericórdia de Deus, nas maravilhas de Deus, na bondade de Deus, enquanto esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro, tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. No Salmo 138, Davi diz, eu vou louvar ao Senhor por causa da sua misericórdia, por causa do seu amor leal. Ele não me entregou aquilo que eu merecia. Eu merecia a condenação. Eu merecia a morte, porque pequei contra Deus. Mas em Cristo, Deus manifestou a sua graça e misericórdia. E nele eu tenho vida. E eu vou render graças ao Senhor por sua misericórdia. Você está aqui hoje, meu irmão. Você está aqui hoje, minha irmã. Porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade, as suas misericórdias não têm fim. Mas vejam que o salmista louva a Deus também pela sua palavra. Ele diz, por causa da tua misericórdia e da tua verdade. O agradecimento expresso pelo salmista é também uma expressão do compromisso de Deus com a sua palavra. Ele agradece e louva a Deus, porque Deus é fiel com a palavra dele, para cumprir tudo aquilo que ele prometeu. Essa é uma declaração, meus irmãos, sobre o valor e a confiabilidade do caráter de Deus e das suas promessas. Davi está louvando a Deus porque a sua palavra é certa e nós sempre podemos confiar nela. Isaías capítulo 40, o versículo 8, o profeta disse, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. O salmista está louvando ao Senhor pela sua palavra, por tudo aquilo que ele afirma. Em Mateus 24:35, Jesus Cristo disse, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. O salmista confia de fato na palavra de Deus.
E por isso ele descansa. A gente pode ter o coração em paz se a gente confiar na palavra de Deus. Se a gente confiar quando Deus diz assim: filho, não temas. Quando você estiver enfrentando, de repente, algum momento de solidão na sua vida, e pensar que todos te abandonaram, que ninguém se importa com a sua vida, olhe para a palavra de Deus e ouça o Senhor dizendo: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu não vou deixar você sozinho, filho. Eu não vou deixar você sozinha. Filho, não temas, eu estou contigo. O salmista, então, rende graças ao Senhor, porque a sua palavra é verdadeira e permanece para sempre. Portanto, ouça mais o Senhor na sua palavra. Não deixe apenas para o domingo. Alimente o seu coração com a palavra de Deus, dia após dia. Agora vejam que, nesses versos iniciais, o salmista ainda louva o Senhor pela resposta que Deus dá à sua oração. Veja comigo o verso 3. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força de minha alma. Não sabemos ao certo em que contexto esse salmo foi escrito, em que situação o salmista estava vivendo. Mas uma coisa é certa, ele clamou ao Senhor, ele orou ao Senhor, e o texto diz que Deus lhe ouviu, Deus lhe acudiu, Deus trouxe alento e força à sua alma. Assim também acontece conosco, irmãos. Deus ouve as nossas orações. Deus responde às nossas orações. Quando a nossa alma está cansada, Deus traz alento e força à nossa alma. Isto porque nós temos um sumo sacerdote, Jesus Cristo, que penetrou os céus, que padeceu em nosso lugar, que se compadece das nossas fraquezas e que por meio dele nós podemos nos achegar confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Nós podemos nos achegar a Ele. No Salmo 50 está escrito: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força de minha alma. Agora, nos versos 4 a 6, o salmista expressa uma canção de esperança. Veja comigo, a partir do verso 4. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes. Os soberbos, Ele os conhece de longe. Tiago diz que Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça, a sua maravilhosa graça. Percebam, meus irmãos, como o salmista está entoando uma canção de esperança e louvor a Deus. Ele diz que os reis da terra um dia renderão graças ao Senhor. Eles se curvarão diante do Senhor.
Enquanto na primeira parte do Salmo, ele está falando individualmente, na segunda parte do Salmo, Davi estende isso para as nações. Ele aponta para o dia em que todas as pessoas verão a glória do Senhor, verão a Deus como Ele é, o verdadeiro e único Rei, e todos se curvarão diante dele. É assim que Apocalipse 21, 24 descreve. Fala que as nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Há uma esperança que o salmista vai entoando aqui, e ele estende isso para todos os povos, e isso deve animar o nosso coração, em saber que os reinos deste mundo não permanecerão de pé. Um dia todos eles se curvarão diante de Deus. A Bíblia diz que um dia todo olho verá e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Davi diz no verso 4, quando ouvirem as palavras da tua boca. Ele fala isso sobre os reis da terra. Eles ouvirão a palavra de Deus. Eles ouvirão a supremacia da verdade de Deus. Eles se curvarão diante dessa verdade. Davi louva a Deus em uma expressão de confiança e esperança, quando a glória do Senhor será exposta e os reinos e os povos cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. E Davi vai reconhecendo a grandeza de Deus, a glória de Deus, e vai mostrando como todas as nações um dia o louvarão. Abacuque, capítulo 2, nos fala sobre o conhecimento do Senhor, que um dia a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Meus irmãos, é difícil viver em um mundo caído. A gente enfrenta as mais diversas lutas, não é verdade? Às vezes as lutas são internas. São sentimentos em nosso coração, como medo, como solidão, como desconfiança, indiferença das pessoas, rejeição, ansiedade e tantos outros sentimentos que vão abatendo a gente nessa caminhada. Às vezes o nosso medo é externo, é a falta de segurança, é o perigo, é a violência, é o crime, de modo que as pessoas, há pessoas que vivem com muito medo, às vezes até dentro da sua própria casa. É difícil viver em um mundo caído, de injustiças, de maldades, de sofrimento. Mas quando o salmista aponta para essa esperança dos reinos se curvando diante do Senhor, ele está apontando para uma realidade que já veio, mas ainda não em sua plenitude, que será a realidade do reino de Deus sobre a terra. E nesse reino, meus irmãos, não haverá mais dor, nem choro, nem luto, nem tristeza. Nesse reino, você não vai mais passar a noite em claro, chorando, inundando o seu travesseiro em lágrimas. Nesse reino, não haverá mais medo, porque esse é um reino de paz, de alegria e de justiça por toda a eternidade. Essa é a esperança do salmista. Um dia o Senhor porá fim a toda opressão, a toda violência, a todo sofrimento, a todo tipo de maldade que o mundo nos apresenta hoje. Essa é a esperança que move o coração do salmista. Qual é a nossa esperança, irmãos? No que a nossa vida se sustenta? No que a nossa alma se refugia? Quando você olha para o futuro,
que sentimento vem ao seu coração? Quando você morrer, o que será de você? Se hoje você está em Cristo, amanhã você estará com Ele no paraíso. Nos últimos versos, o salmista apresenta uma canção sobre o cuidado de Deus contínuo com o seu povo. Versículos 7 e 8, veja comigo o texto. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos. A tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Nessa estrofe final, Davi expressa a sua confiança no cuidado de Deus. Ele diz: se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. O que o salmista está dizendo é: Senhor, se por vezes eu sou perseguido por inimigos, se eu tenho que lidar com situações adversas, seja no ambiente de trabalho, seja com relacionamentos, se eu tenho que lidar com tribulações, às vezes perdas, separação, circunstâncias difíceis, as mais variadas, se eu tenho que lidar com essas coisas na vida, o que é que Deus faz? Ele refaz a vida da gente. É interessante a expressão aqui, porque essas coisas, por vezes, elas quebram a gente. Irmãos, às vezes a tribulação quebra a vida da gente. A gente se sente despedaçado, abatido, desanimado, fracassado, desamparado, querendo retroceder. E nesse momento, o que é que Deus faz? Ele refaz a vida. Quando você se sente perdido, quando você não sabe mais o que fazer, Ele traz nova direção, Ele renova as suas forças, Ele te dá um novo ânimo, Ele refaz a vida. Ele sabe cuidar de pessoas quebradas. Talvez seja o seu estado aqui hoje. Talvez você tenha chegado aqui hoje quebrado, quebrada, lutando com tribulações das mais diversas em seu coração. Talvez você já tenha buscado em tantos lugares alguma esperança. Talvez você já tenha buscado em muitos lugares algum conforto, alento para a sua alma. Eu quero dizer para você hoje que há alguém que aqui está, que refaz a sua vida. Há alguém que aqui está, que refaz a sua casa. Há alguém que aqui está, que refaz o seu casamento. Há alguém que aqui está, que refaz os seus dias. Há alguém que aqui está, que refaz os seus sentimentos, que refaz os seus sonhos, que refaz a vida de todo aquele que nele confia. O seu nome é Jesus Cristo. No Salmo 23, o salmista disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. E certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte,
o Senhor nos refaz a vida. Por fim, meus irmãos, o salmista louva a Deus pela sua promessa. No versículo 8, ele diz assim: o que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A ideia aqui, irmãos, é de que Davi está expressando a sua confiança no fato de que Deus terminará. Deus irá concluir as obras das suas mãos. E isso em razão da sua misericórdia, do seu amor leal, Hesed. Por isso ele diz: a tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Matthew Henry disse: não desampares, não deixe de lado as obras das tuas mãos. Senhor, sou obra das tuas mãos. Minha alma também o é. Por isso não me abandone. Minhas angústias são tantas. Não deixe de lado os teus cuidados para com elas. O apóstolo Paulo, ele não tinha dúvidas disso. Escrevendo aos Filipenses, ele disse: eu estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A verdade de que ecoa em toda a Escritura é que Deus tem um plano. Deus está envolvido nesse plano e Ele é o maior interessado que esse plano chegue ao seu final. Deus não vai revogar nenhuma de suas promessas. Deus vai cumprir o seu plano na vida do seu povo. Deus cuidará da vida do seu povo por toda a eternidade. Não importa o que aconteça. Romanos capítulo 8 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Esse é o plano de Deus para mim e para a sua vida. De modo que você pode declarar como salmista: o que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. Como diz o salmista no Salmo 73. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com teu conselho eterno. E depois me recebes na glória. Feche os seus olhos e vamos